A paz do Senhor, irmãos. Agora, nesse momento, vamos ouvir o prelúdio. Porque está debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerar os mortos ao pecado e vivos para Deus. Vivos para Deus. Meu irmão, vamos orar então. Louvado seja o seu nome, ó Deus, Todo-Poderoso Pai. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Senhor. Primeiramente, agradecer por mais uma semana que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos. E nesse momento, Pai, iremos aqui prestar mais um culto a Ti, Pai. Que a palavra que vier no dia de hoje seja uma palavra de bênção, uma palavra que possa engrandecer cada vez mais o Seu grande nome, Pai. Por isso, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos por mais essa semana, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Irmãos, agora nós vamos ouvir a palavra. Eu trouxe hoje uma palavra que está em Mateus, capítulo 9, do versículo 27 até o versículo 31. Essa palavra fala sobre a cura de 2 cegos. Então vamos lá. Primeiro versículo. Partindo Jesus dali, seguiram-se nos 2 cegos, clamando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se vós conforme a vossa fé. E abrindo-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acaitai-vos, de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe fama por toda aquela terra. Então, irmãos, nessa passagem aqui, nós estamos vendo aqui que Jesus curou, a cegueira de dois homens, E o que é mais importante aqui é que Jesus, ele quando veio à terra, ele não veio para fazer milagres. Não foi esse o objetivo dele. Ele veio para nos salvar, Mas todo aquele que procurou ele e pediu alguma coisa a ele, jamais ele negou. E para esses 2 cegos não foi diferente, Eles eram cegos, pediu que Jesus curasse. E qual foi a pergunta que Jesus fez a eles? Perguntou: se você credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então Jesus fez um milagre,
quer fazer eles voltar a se enxergar. Isso para nós é uma grande coisa, porque muitas das vezes nós pedimos coisas para Deus, mas pedimos simplesmente por pedir. Mas aqui está bem claro que nós temos que crer naquilo que estamos pedindo a Deus. Porque se a gente pede, mas não está crendo naquilo que a gente está pedindo, provavelmente a gente não vai receber. Então, aqui fica essa mensagem, que tudo que nós teremos pedir para Deus, primeiramente, nós temos que crer que Ele vai nos ouvir e crer que vamos receber. Essa mensagem, eu agradeço a todos, e que essa mensagem possa servir para nossos irmãos ter assim, um discernimento, né? Quando vão fazer algum pedido ao nosso Deus. Amém? Bom, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui falando com nossos irmãos, levando essa palavra, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós todos, Pai, que possa nos dar força e coragem para que nós possamos continuar, Pai, nessa nossa luta, Pai. E que nós possamos cada dia mais, Pai, estar presente na sua vida, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais fazer com que nós sejamos cada vez mais aquele que possa ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e cada dia mais melhorar o nosso comportamento diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue nos abençoando. Por isso, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por mais essa semana, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável.
Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu gozo, grande poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faze teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Paz do Senhor, igreja. Hoje, por conta do barulho, nós estaremos gravando aqui numa das dependências da igreja, a fim de que os irmãos não sejam atrapalhados pela música do Zé Boiadeiro. Amém? Bom, hoje nós iremos falar sobre o advento, de algumas peculiaridades que ele tem, sobretudo a grandeza de Deus, quando predisse a vinda de Cristo. Nós vamos falar um pouco das características e do que havia de fazer esse Cristo, esse ungido que viria. Vamos também louvá-lo por essa salvação que ele traz consigo e falar um pouco também da cegueira de Israel com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos? Bom, o texto que nós iremos ler se encontra em Isaías 41, a partir do versículo 21. Vamos ler? Isaías 41, 21. O Senhor prova a sua grandeza. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atendamos a elas e saibamos que se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Aqui, nessa primeira parte do texto, nós vemos Deus interrogando a humanidade. Olha, já que vocês são os bons, aí povo de Israel, já que vocês são o melhor povo que existe, anunciai-nos as coisas que hão de vir. Fale-me o que vai acontecer, era o que Deus estava dizendo. Diga as coisas futuras, anunciai as que hão de vir, já que vós sois deuses. Fazei bem ou mal para que nós nos assombremos. Deus estava desafiando os homens a mostrar que eles sabiam realmente
o que aconteceria. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, o ser humano, essa nossa natureza que nós temos, ela acha que nós somos os bambambãs, não é? Que somos os big boss, que somos aqueles que sabem tudo, que tem sempre uma resposta na ponta da língua. Quando nós falamos do problema dos outros, nós temos a solução, temos a resposta pronta, mas para as nossas próprias necessidades, nós não conseguimos achar as soluções, não é verdade? Para o outro lá, a gente sabe tudo o que ele tem que fazer, deixar de fazer, as posturas que ele tem que ter. Quanto aos nossos problemas, que às vezes é o mesmo problema, nós não sabemos como lidar, não é verdade? Então aqui Deus está questionando o ser humano. E nós sabemos que Deus é o único capaz de prever, predizer o que há de acontecer. E sabe, amados, Deus sempre nos dá 2 caminhos. Se você for por aqui, vai acontecer isso e isso, você vai ser abençoado. Se você for por ali, vai acontecer aquilo, e você vai ser amaldiçoado. Você vai dar com os burros na água. E nós sempre escolhemos o caminho que não devemos escolher, não é? Nós escolhemos os caminhos baseados no nosso gosto, no nosso saber, no nosso conhecimento, naquilo que nós achamos que deve ser, e geralmente nós acabamos sendo prejudicados por isso. E quando nós cumprimos os conselhos do Senhor, levamos a sério, nós somos abençoados. Verdade? Então aqui, Deus ele está mostrando o poder dele, essa capacidade que ele tem de ver o futuro e de dizer as coisas antes que elas aconteçam. E ele estava falando de algo que iria acontecer, um advento maravilhoso para os servos de Deus, para aqueles que buscam a Deus. No versículo 25 ele continua: do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro. Então aqui Deus está falando de alguém que viria, e ele iria pisar os magistrados, os reis, os principados. Quem anunciou isto desde o princípio? A fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Então Deus está falando aqui, olha, eu sou o único que pode prever estas coisas. E eu estou falando que vai vir um que vai pisar na cabeça dos magistrados. Eu sou o primeiro desde Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nadas, e suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Então veja, Deus estava predizendo num tempo em que os homens estavam corrompidos pela idolatria. O povo de Israel estava mergulhado na idolatria, na sua vã maneira de viver. Uma das coisas que Deus mais abomina é a idolatria. Pense comigo, o Criador dos céus e da terra fez todos os seres, fez a água, fez a terra, fez o sol, o vento, a chuva e todas as demais coisas. E o homem não dá crédito. Então ele pega um pedaço de madeira ou pega lá um punhado de ouro e faz uma imagem e diz, isso aqui é o meu Deus. Isso é uma abominação terrível para Deus. Você pegar um material qualquer e dizer que esse é o seu Deus e prestar-lhe culto. Eu estou falando aqui de uma maneira simples. Agora imagine uma maneira espiritual, como Deus enxerga estas coisas. E agora veja, nessa época em que os homens faziam e aconteciam suas imagens de fundição,
Deus estava dando uma boa nova para eles. E aí ele fala como seria o agir deste que viria do norte. Vejamos, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha, aqui já começa uma coisa que o povo já não entendeu muito bem. Esse escolhido do Senhor, a qual ele tinha colocado o Espírito sobre ele promulgaria o direito dos gentios. Para o povo judeu, os gentios não tinham direito algum. Os judeus se comparavam à última bolacha do pacote, o último biscoito da embalagem. Os judeus se comparavam como o suprassumo da humanidade, né? Os escolhidos dos escolhidos. Porém, Deus tinha um plano com toda a humanidade. E esse que viria, ele traria o direito para os gentios. Então aqui, nessa profecia de Isaías, o povo judeu já não começa a ficar sem entender, né? Porque, na verdade, esse Cristo que viria, ele traria na cabeça do judeu a salvação desses governos humanos, né? Ele iria guerrear, iria vencer todos os seus inimigos e ia reinar fisicamente aqui por um longo período. Essa era a visão do judeu com relação ao Cristo que havia de vir, o ungido. E ainda é a visão deles até o dia de hoje. Mas olha que interessante, como agiria segundo a profecia que Deus estava dando a Isaías, que esse servo que viria, ele não, no versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É interessante e importante nós enxergarmos aqui que esse Cristo ele não faria escândalo, não como muitos pregadores hoje aí, né, que brigam com meio mundo, aí faz uma algazarra tremenda, briga e faz. Não, esse Cristo, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E mais, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Veja, na verdade, ele não iria esmagar a cana quebrada. Imagine assim, aquele que está oprimido pelo pecado, pela culpa, pelo remorso. Cristo não iria colocar mais peso sobre essa cana quebrada, não acabaria de quebrá-la, mas ele promulgaria o direito, traria paz, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar, ou seja, as ilhas, aguardarão a sua doutrina. Olha que coisa interessante. Esse Cristo ele viria trazer o direito para aqueles que precisam do direito, que precisam da paz, que precisam da justiça. Porque vamos dizer a verdade, né, meus queridos? Esse nosso mundo que nós vivemos, ele é muito injusto. Você trabalha e não recebe aquilo que merece segundo o teu esforço. Você luta, tem a sua luta diária, a sua luta mensal, seja na sua escola, na faculdade, no trabalho, no teu lar. E a injustiça, ela está sempre lá, prevalecendo. E era isso que Cristo viria trazer, a justiça, o direito. E nós que vivemos à sombra de Cristo, debaixo da égide de Cristo, nós alcançamos esse direito. Nós alcançamos a paz, nós alcançamos a alegria e nós vivemos dignamente porque o Senhor nos torna dignos. Amém, querido? Não fique cabisbaixo, não fique triste porque isto já aconteceu, o advento já aconteceu. E Cristo já nos trouxe a paz, já nos trouxe o direito. Amém? E seguindo aqui, veja, as terras aguardarão a sua doutrina.
os povos estão sedentos pela palavra de Deus. Por isso que também cabe a nós levarmos essa boa nova, essa mensagem de salvação, de esperança para aqueles que precisam. No versículo 5 do capítulo 42, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Veja, Deus está falando que faria desse servo dele, mais uma vez ele disse, luz para os gentios. Ele seria o mediador de uma aliança com o povo. Por isso Deus o guardaria, pois ele tomaria pela mão. Irmãos, talvez a gente olhe assim, mas Cristo morreu, né? Por que aconteceu? Deus tirou a mão sobre ele? Não. Já era a missão mesmo de Cristo vir e morrer. Mas Deus foi com Cristo. Deus o guiou. Deus o sustentou em todo o seu ministério. Assim como Deus nos sustenta na nossa caminhada até o fim. Até chegar a hora que o Senhor quiser nos recolher, Ele vai estar guardando, nos tomando pela mão e fazendo justiça por nós. Não faça justiça por suas próprias mãos, querido, querida. Deixe Deus trabalhar em teu favor, cuidar. Porque assim como Ele cuidou de Cristo, Ele vai cuidar de você também. E veja, versículo 7, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, esse Cristo que haveria de vir, ele veio para tirar aqueles que estavam prisioneiros das hostes malignas, dos espíritos imundos. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, e minha glória, pois, não darei ao trem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então veja, ainda no versículo 7, o Senhor, quando Ele faz liberto aqueles que estavam em cárceres, com a vida de Cristo, queridos, os demônios são expostos. Até então, antes da vinda de Cristo, a humanidade tinha uma ideia do que os demônios faziam, né? Mas doenças, algumas coisas, eles nem imaginavam que eram demônios que traziam algumas situações. Mas Cristo vem e expõe tudo isso e nos liberta desse cárcere espiritual. Cristo diz, o Senhor Deus diz que a glória dele Ele não dá a ninguém, e muito menos as imagens de esculturas. E Ele fala das primeiras predições e está anunciando aqui o que aconteceria com esse advento, antes que as coisas acontecessem. Então, quando as coisas acontecem, é para nós darmos créditos às palavras do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala as coisas que vão acontecer e nós não damos a mínima. Depois nós padecemos, não é, queridos? Um exemplo, quando Ele fala assim, não vos metais em julgos desiguais. O Senhor está prenunciando algo ao nosso favor. Não é para cortar o nosso barato, mas é em nosso favor. E aí o que nós fazemos? Nós pegamos essa predição do Senhor e deixamos de lado. Não levamos em consideração o que o Senhor está falando. Depois nós sofremos, não é verdade? Então olha aqui no versículo 9. Eu vos anuncio e antes que sucedam eu vos farei ouvir. E olha, a partir do versículo 10, há um cântico de louvor pela salvação do povo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Aqui o profeta Isaías falando. E o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores.
Alcem a sua voz no deserto, e as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar. Exultem os habitantes nas rochas e clamem no cimo dos montes. Dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. E o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Esse evento que haveria de acontecer era para a humanidade exultar, se alegrar, pois ela seria liberta das trevas. Seus olhos começariam a enxergar espiritualmente quem é Deus, o que Ele fez, o amor que Ele tem pela sua criação, dando seu Filho amado Jesus Cristo em favor de muitos. E olha, com muita tristeza que nós dizemos isso, que hoje muitas pessoas obtiveram a salvação, mas tratam com descaso. Conheceram a Cristo, o seu amor, as benesses do Evangelho, sabem do que o Senhor é capaz, mas perderam a alegria da salvação. Não tratam com aquele zelo a salvação, com temor, com alegria, com respeito, com gratidão, e vai levando a sua vida espiritual assim, de qualquer jeito. Isso é muito triste, meus queridos, porque a obra que o Senhor começou antes mesmo da fundação deste mundo é algo extraordinário, é algo que não tem preço, e nós não podemos simplesmente tratar isso com descaso. É importante que nós saibamos que tudo que o Senhor fez foi em nosso benefício, porque toda a humanidade jazia em trevas e o destino da humanidade era a perdição. Mas aprove o Senhor nos chamar, nos eleger, nos escolher, nos colocar em pé, nos fazer assentar com os príncipes. Então, isso é motivo de alegria. Nós devemos ser gratos ao Senhor o tempo todo e estar alegres na presença dEle. Paulo fala que nem todo o sofrimento desse mundo tem como pagar a salvação. E isso é uma verdade, irmãos. Quando estivermos diante do Cordeiro, não vai importar se você teve uma vida de nababo, ou se você teve uma vida de pobrezinho, ou o que você comeu, ou o que você sofreu, mas vai importar que você está na presença do Cordeiro e vai viver para sempre uma vida plena, cheia de gozo e felicidade, sem dor, sem canseira. Isso vai ser maravilhoso, não tem nada que pague esta salvação. Por isso nós deveríamos ser gratos todos os dias da nossa vida. Passamos por lutas, passamos por sofrimentos, algumas aflições, mas o que nos está preparado é algo incrível, maior que tudo que você já possa ter vivido nesta terra. Amém? E veja, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Então aqui, no cântico de louvor, Isaías está falando que o Senhor vai se levantar como Deus de guerra, em favor dos seus, contra os nossos inimigos. Olha isso. Irmão, sabe que Deus se levanta contra os seus inimigos, irmão? Não sabe disso? A irmã sabe disso? E está lá nós querendo guerrear contra os nossos inimigos com a nossa força, né? Querendo debater, foi falando, né? Irmão, irmã, deixe Deus guerrear por você. Amém? Olha o que diz o versículo. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Isso é Deus. Olha o que Deus vai fazer em seu favor, em meu favor, em nosso favor. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Ah, irmão, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento. Olha o que Deus está falando. Vai guiar os cegos
por um caminho que eles não conhecem. Então veja, irmão, irmã, não é o que você sabe não, é o que o Senhor sabe e Ele vai nos fazer conhecer. Amém? Falo-eis andar em veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Olha, Deus vai iluminar o nosso caminho. Deus vai fazer os caminhos escabrosos se tornarem planos. Era o que Ele estava predizendo, irmão, em nosso favor. E olha, sabe o que é melhor de tudo isso? Que o advento já aconteceu, Cristo já veio e já está cumprindo essas profecias do Senhor nas nossas vidas. A igreja crê nisso? Então diga aí na tua casa um amém bem alto. E olha, continuando o versículo, diz: estas coisas lhe farei, jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, e dizem: vós sois seus deuses. Então aqueles que são idólatras, que dizem que são seus deuses, as matérias, esses vão ser confundidos. Amém, queridos? E a partir do versículo 18, Isaías faz um lamento sobre a cegueira do povo de Israel, que não conseguiu entender o propósito do advento, da vinda de Cristo. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Nos dias de hoje também não é diferente com a nossa sociedade, não é verdade? Temos aí o Evangelho, a Palavra de Cristo, e até mesmo dentro da igreja, os servos do Senhor, muitos não ouvem, não conseguem enxergar o que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo. Por isso, irmãos, é importante que nós oremos para que Deus nos dê uma sensibilidade espiritual, para que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que a nossa audição espiritual também esteja aberta, para que nós ouvirmos a voz do Senhor e cumprir a vontade dEle. Tem muita gente que está aí boiando, né? Como diz o pessoal lá, o pessoal mais da antiga fala, está panguando. Nós não podemos estar alheios à vontade do Senhor, nós temos que estar sensíveis à sua voz, aos seus comandos e principalmente ao que está determinado na palavra do Senhor, na Bíblia. E aí ele fala assim, no versículo 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, como posto como presa, e ninguém há que os livres, por despojo, e ninguém diz restitui. Veja, aqui o povo estava espiritualmente preso, encarcerado, não conseguia livrar-se das amarras, estava sendo roubado espiritualmente, sua paz, sua alegria, sua comunhão com Deus. E hoje também não é diferente. Nós vemos muito crente aí indo na onda de pessoas que se dizem servos de Deus, que não apontam para Jesus Cristo, mas simplesmente apontam para as necessidades humanas. Irmãos, as nossas necessidades humanas, elas serão supridas em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitos líderes religiosos aí estão preconizando primeiro as necessidades humanas, depois as questões espirituais. Outros correndo atrás de política e ainda incentivando os servos do Senhor a fazer o mesmo. Irmãos, o nosso olhar aqui na casa de Deus tem que ser um olhar espiritual, voltado para as promessas, para os conselhos de Deus e para aquilo que o Senhor predisse. O resto virá. Agora, se você procura outras coisas para o seu benefício humano, procure em outro lugar, porque a igreja é lugar de você procurar a Deus. A igreja
é lugar de você procurar ser um servo do Senhor e dos homens também. Servo do Senhor e dos homens. Quando nós procuramos coisa diferente disso, nós podemos achar em qualquer outro lugar. Mas na casa de Deus, o princípio básico é nós procurarmos Deus e as coisas do alto. Amém, queridos? Então aquele povo estava por presa espiritual. E na igreja de hoje também não é diferente. No 23 diz: quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Então aquele povo de Deus, por não dar ouvido à voz do Senhor e ao que predisse o Senhor através dos seus profetas, aquele povo padeceu. Hoje não é diferente. Ouçam a voz do Senhor. Não endureça o teu coração. O que o Senhor falou ao teu respeito vai perdurar. O que o Senhor falou, a postura que nós temos que ter como servos de Deus, vai perdurar. Então não haja diferente, irmãos. Não fique procurando outras coisas na casa do Senhor. Bem? Essa é a palavra de Deus de hoje para nós. No próximo domingo nós vamos falar mais sobre o advento, que é a vinda de Cristo, qual o seu propósito, quais são as coisas e as implicações que ela traz para nós como servos de Deus, como humanidade, para a humanidade. Então esteja atento, porque o advento foi algo extraordinário e glorioso da parte de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos estar alheios à vontade do Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa falar melhor em cada coração. Senhor nosso Deus, Pai, esta é a Tua palavra, que ela seja abençoada, que traga paz aos corações, que traga alegria, que traga um novo olhar, uma nova visão. Pai, que todos nós possamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor já disse antes o que faria conosco por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai, não nos deixe levar isso, Senhor, de uma forma alienada. Pai, Cristo é a nossa salvação, nossa tábua de salvação. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso Senhor. É através dele que nós temos essa adoção de filhos para contigo, ó Deus, que nos torna Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender isso e vivenciar isso, pois nós somos teus filhos por Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Agora guarda o teu povo, traz a tua paz a eles, aos seus familiares, guarda cada um e cobre com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Que a tua paz, ó Deus, que a tua bênção, o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua misericórdia, que as consolações e a comunhão do teu santo e amado doce Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Tenha uma semana de bênção e de vitória na presença do Senhor, amado.